que você vê é apenas a superfície. Por trás de cada sintoma existe um processo. E por trás de cada hábito existe uma reação. Por trás de cada escolha existe uma consequência biológica. E o seu corpo, ele registra. O metabolismo responde e as células se adaptam. Se os seus hábitos atuais continuarem exatamente como são hoje, pelos próximos, digamos que 10 anos, você estaria feliz com a sua saúde? Eu sou Débora Andrade e você está em um episódio do Anatomia da Consciência. Hoje em dia você já reparou que nós estamos vendo pessoas buscando por cada vez mais um estilo de vida mais saudável? E, pra te falar a verdade, eu particularmente acho que esse despertar é simplesmente incrível. Hoje em dia, nós estamos vendo pessoas que estão cada vez mais interessadas pela prática de atividade física, fazem corrida, vão pra academia. Você vê que junto ali um grupo, até algumas pessoas dizem que é modinha, estão correndo, estão fazendo meia maratona. E eu acho esse despertar bem incrível. Pessoas estão buscando por qualidade de sono melhor, qualidade de alimentação melhor, Estão cuidando da saúde mental, da saúde física. Realmente eu acredito que essa geração atual, ela tem buscado de uma forma genuína ter mais qualidade de vida. Mas, em contrapartida, outra coisa que tem acontecido muito é que nós nunca tivemos tantas informações soltas, acesso a informações rápidas e disponíveis aqui, nivelando de certa forma o que é certo ou o que é errado. Você já viu o vídeo que, isso aqui é certo, comer ovo é um alimento completo, ele é correto. No outro dia já não é mais. Então, assim, eu acredito também que a nossa geração é uma geração que desembala muito e descasca menos. Porque nós temos fácil acesso, todos nós, temos fácil acesso a alimentos ultraprocessados, alimentos industriais. E nós podemos sim fazer escolhas melhores. Mas nós também somos uma geração que escolhemos muito alimento ultraprocessados. E é pensando nisso que eu criei esse espaço aqui para nós, para que nós juntos possamos criar um espaço para poder falar sobre saúde de uma forma, digamos que eficiente, mas também simples, sabe? E você pode ficar tranquilo que eu não estou aqui para pontuar para você o que é certo ou o que é errado. Eu estou aqui para que junto nós possamos compreender o que de fato acontece no nosso organismo e assim, consequentemente, a gente possa fazer escolhas melhores, escolhas mais conscientes. E eu me comprometo com vocês que essa será a minha missão, de ajudar você a compreender de fato o que está acontecendo dentro do seu corpo. Nós não consumimos carboidrato. Você pega um alimento e fala, vou comer uma proteína. Isso aqui, lipídio, vou comer um lipídio. Não, pessoas, elas comem alimento. Você consome algum alimento porque você sente fome, porque você está celebrando com sua família na mesa, porque você está reunido com seus amigos assistindo um jogo de futebol. Você come porque você às vezes tem alguma memória afetiva lá da sua avó, fazer um bolo de coco, um bolo de cenoura. Então as pessoas comem também porque elas sentem que é cultural. O comer, ele não deve ser ele não precisa ser uma forma prejudicial à sua saúde, ele precisa ser prazeroso e consciente. E é bem aqui, nesse ponto, que eu quero chegar com vocês. Quando nós entendemos, de fato, o que acontece dentro do nosso organismo, nós deixamos de fazer escolhas ruins e começamos na transição de fazer escolhas boas, melhores e conscientes. E aqui na Anatomia da Consciência, você vai conseguir destravar essas chaves para, digamos que, uma liberdade de autonomia alimentar. Você vai compreender como que cada escolha do seu prato vai conversar diretamente com o seu metabolismo e, consequentemente, melhorar a sua saúde. E para começarmos o episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre uma gordura que revela muito sobre como está a sua saúde. Você sabe que gordura é essa? Eu sou Débora Andrade e você está em um episódio de Anatomia da Consciência. Você sabia que essa pode ser uma das razões pelas quais pessoas lutam contra essa gordura? Essa gordura que elas não conseguem enxergar, essa gordura silenciosa que está muitas vezes envolvida ali entre os órgãos da região abdominal, comprometendo a saúde e o bom funcionamento dos mesmos.
Então, se você tem dificuldade para emagrecer, ou se você vive ali no efeito sanfona, já fez de tudo e não conseguiu atingir os seus resultados, não conseguiu emagrecer, não conseguiu ficar mais saudável, né, de acordo aí com os seus objetivos, você precisa assistir esse vídeo porque ele pode mudar a forma como você enxerga a saúde. E para começar, eu quero falar para vocês o que é essa gordura visceral, né? Quando nós pensamos em gordura, normalmente nós imaginamos aquela que fica embaixo da pele, que é a gordura subcutânea. Mas a gordura que eu quero falar hoje pra vocês é uma gordura que ela fica ao redor dos órgãos do nosso abdômen, que é o intestino, que é o pâncreas, que é o fígado, e ela pode subir até o coração ali e também ficar na nossa corrente sanguínea. A gordura visceral, ela é metabolicamente ativa. Ela é uma gordura que fica o tempo todo ali produzindo substâncias inflamatórias, interferindo muitas vezes em hormônios. Principalmente, ela vai interferir ali na nossa sensibilidade à insulina, no hormônio insulina. Ela impacta diretamente no nosso metabolismo e, digamos que em outras palavras, ela não é só um estoque de energia. Ela não é só um estoque de energia, ela está o tempo todo envolvida ali, enviando sinais metabólicos dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. E quando se fala sobre saúde metabólica, algumas pessoas pensam que é só, peraí, vou comer menos e vou me exercitar mais e tá tudo certo, a gordura vai sumir. Digamos que pouco impressionante, de uma forma mais simples, o que de fato é metabolismo. Muitas pessoas nem sabem o que é metabolismo e não tem como a gente começar a falar de gordura visceral sem eu falar para vocês que metabolismo ele é a reação química que acontece dentro do nosso corpo. É simplesmente o processo bioquímico das reações que mantém o nosso corpo vivo. E é basicamente essas reações são nessas reações, na verdade, que acontece a digestão, a absorção de nutrientes. Então, o metabolismo ele precisa funcionar de forma funcional e saudável para que em toda a estrutura do nosso corpo não tenha nenhuma falha. Como que essa gordura é formada? Primeiro eu quero aqui que você imagine comigo, vamos imaginar uma casa, ou melhor, vamos dizer que você é um ponto de coleta de um aplicativo. Começa todo dia a chegar caixa, todo dia vai chegando caixas e mais caixas e mais caixas. Esse é o consumo que você faz constante de alimentos ultraprocessados, de alimentos com teor alto em açúcar, e você vai consumindo aquilo e aquilo vai virando energia. E quando você vê, os depósitos começam a ficar cheios, o quarto fica cheio, a sala fica cheia, não tem mais espaço na casa para colocar essas caixas que vão chegando. E você começa a ocupar o corredor. Digamos que o corredor, ele seja a sua corrente sanguínea. O nosso corpo, ele funciona exatamente dessa forma. Quando existe um excesso energético repetidamente ao longo dos anos, vamos associar isso ao estresse, ao sono inadequado, ao sedentarismo, a uma alimentação que não tem qualidade nenhuma, o seu corpo ele começa a procurar locais para poder armazenar, para ir armazenando ali essa energia, que se torna a gordura. E essa gordura, ela vai exatamente aqui para a região abdominal e fica entre os órgãos. Ela fica numa camada mais profunda, ali entre mesmo o pâncreas, o fígado e o rins. Ela vai ficar ali, naquela camada. E a chave que eu tenho pra você nesse vídeo, a chave que vai destravar, que vai fazer você ter acesso à sua autonomia, à sua liberdade alimentar, a primeira chave que eu quero liberar pra vocês é a chave da consciência. Consciência dos seus hábitos, das suas escolhas. Chama aí a galera, chama seus amigos, vamos fazer uma caminhada, algum esporte aeróbico e tentar queimar aqui essa gordura visceral. Primeiro ponto também, não normalizem a gordura, a barriga de pai, né? Aquela gordura visceral aparecendo ali, porque essa gordura, ela vai começar de forma silenciosa, né? E a gente costuma ignorar esses sinais que o nosso corpo está dando. A gente costuma falar, não, isso aqui é normal. Então não normalize a sua saúde, não negocie a sua saúde. Tenha consciência dos seus hábitos, das suas escolhas. O que acontece muito aqui na minha casa é assim, por exemplo, a gente sai pra comer, né? E eu fico assim, o tempo todo buscando alguma coisa mais, assim, aqui que se encaixe dentro da minha rotina, dos meus hábitos. Mas já aconteceu muito da gente sair pra um lugar pra comer e um refrigerante de 2 litros está a 50 centavos de diferença de um refrigerante de 1 litro. E meu esposo fala assim, não, vamos pegar o de 2 litros. Só que na minha cabeça, já começa a funcionar da seguinte forma, peraí, esse aqui é 2 litros, então eu vou consumir mais do que esse daqui. Então, parece que eu estou ganhando, né, pelo valor, mas e pela quantidade, mas na verdade eu estou prejudicando o meu organismo.
prejudicando o meu corpo, prejudicando a minha saúde. Então, assim, quando você começa a colocar a caixinha aqui, ó, pra funcionar, você começa a ter mais consciência. Quando você sabe o que acontece no seu metabolismo, no seu organismo, por isso que eu estou trazendo pra vocês essas informações. Tenho visto, sabe, tantas informações desnecessárias aqui na internet, e eu quero trazer pra vocês justamente a bioquímica aplicada à nutrição, que é o contexto de você compreender o que acontece dentro do seu corpo. Então, assim, faça escolhas mais saudáveis. Essa é a chave que eu quero deixar pra vocês. Tenha um sono de qualidade. Sabe, quando eu falo sono de qualidade, não é você dizer, vou dormir 8, 10 horas. Eu quero dizer pra vocês, ter um sono de qualidade é você ir dormir antes das 11 horas da noite. É você ter o hábito da sua última refeição do dia ser 3 horas antes de você ir dormir. Então, se você, por exemplo, o seu jantar ou a sua ceia, ela foi 3 horas antes de você ir dormir, você já vai ter uma qualidade melhor de sono, porque o seu organismo ele conseguiu absorver e fazer digestão ali de uma forma mais eficaz, mais completa, mais eficiente e, consequentemente, mais saudável. Então, a chave que eu quero deixar para vocês é consciência dos hábitos, consciência de escolhas melhores. Faça essas escolhas, tenha uma qualidade de sono melhor, escolha alimentos melhores, alimentos mais orgânicos,